Você conseguiria manter o foco enquanto salta de penhascos rochosos ou atravessa quilômetros de um deserto escaldante empurrando um jipe sem rodas? Ou ainda, resistir ao frio extremo sem descanso, com sua mente e corpo sendo testados ao limite? Essas são apenas algumas das provações enfrentadas pelas forças militares mais disciplinadas do mundo. Embora o sucesso de um exército envolva fatores como estratégia, tecnologia e logística, um elemento crucial é a disciplina implacável de seus soldados. Eles são preparados para enfrentar as situações mais extremas e perigosas com calma e controle. Agora, vamos explorar o que torna algumas dessas tropas as mais disciplinadas do planeta. O Exército de Libertação Popular da China é a maior força militar do mundo, com mais de 2,5 milhões de soldados. A disciplina é parte crucial do treinamento militar. Por exemplo, os novos recrutas aprendem que a lealdade ao Estado chinês deve vir acima de tudo, e isso está ligado a uma rigorosa cadeia de comando e a intensa atividade física. Como parte da preparação para a guerra, os novos soldados recebem ordens de correr pelo menos 5 quilômetros todos os dias e passam por simulações de batalha inesperadas. O treinamento também inclui ações assustadoras, como saltar de penhascos rochosos para rios. A unidade de operações especiais enfrenta treinamentos ainda mais rigorosos. Um dos exercícios mais desafiadores é chamado de superação de barreiras, em que os soldados devem escalar 10 cercas sob fogo pesado de metralhadoras, após caminharem 40 quilômetros carregando equipamentos pesados. O treinamento é tão extenuante que entre 50% e 90% dos recrutas falham na primeira fase. Aqueles que desejam passar precisam de uma disciplina física e psicológica excepcional. E para os que conseguem, a pressão só aumenta. Se um soldado deseja desistir, a situação se complica com severas penalidades, como multas, proibição de viajar ao exterior e, em casos extremos, humilhação pública. Os soldados chineses também podem ser expulsos por cerca de 40 atos diferentes de má conduta, como insubordinação ou evitar o combate. Ainda assim, muitos voluntários se alistam, de tal forma que desde 1949, o serviço militar obrigatório não é necessário. O que distingue os soldados chineses é a forte propaganda estatal, que incute neles uma intensa e inabalável sensação de dever e lealdade ao país. As Forças Armadas da Índia, que outrora eram conhecidas por entrar em batalha montadas em gigantescos elefantes de guerra, continuam a parecer igualmente poderosas nos dias de hoje. O Exército da Índia é conhecido por algumas das tropas de infantaria mais capacitadas e experientes do mundo moderno, incluindo regimentos de infantaria leve e os respeitados regimentos de Maratha, que têm uma rica história de bravura e eficácia em combate. Esses famosos batalhões, equipados levemente, são altamente ágeis e se especializam em usar resistência, rapidez, agilidade e furtividade para derrotar seus inimigos. Essas características exigem uma confiança superior e autossuficiência. Se olharmos para trás, podemos ver que essas tropas qualificadas estiveram presentes em quase todos os grandes conflitos do último século, na Europa, no Oriente Médio e na China. Por exemplo, a contribuição significativa do exército da Índia na Guerra do Sião provou que eles são os melhores em combates em alta altitude. O famoso campo de batalha de Siachen, que está a 6.096 metros acima do nível do mar, é conhecido como o campo de batalha mais alto do mundo e tem sido um local de conflito entre a Índia e o Paquistão desde 1984. Os soldados indianos destacados lá são treinados na famosa escola de guerra em altitudes elevadas, nas regiões de Jammu e Caxemira, quando as temperaturas caem abaixo de menos 50 graus. Os soldados utilizam o treinamento disciplinar que receberam para sobreviver e operar em um dos ambientes mais difíceis e perigosos do mundo. Durante esses treinamentos, eles praticam escaladas em penhascos cobertos de neve e caminhadas regulares de 32 quilômetros nas montanhas. Além disso, esses soldados aprendem a deslizar por encostas inclinadas de 80 graus com 20 quilos de equipamentos nas costas. A escola de guerra em alta altitude é frequentemente visitada por forças especiais dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha, que buscam informações sobre o treinamento sob condições rigorosas. Embora a China tenha o maior exército do mundo, os Estados Unidos são indiscutivelmente o país com maior experiência militar. Desde as duas guerras mundiais do século XX até os conflitos mais recentes no Oriente Médio e na Ucrânia, os militares dos Estados Unidos acumulam vasto conhecimento de combate. Para estar preparado para agir em qualquer lugar e a qualquer momento, o exército dos Estados Unidos aplica um dos treinamentos mais difíceis do mundo. Novos recrutas geralmente são treinados em uma das 5 bases do exército, com a maioria participando no Forte Jackson, na Carolina do Sul.
Eles passam por um intenso programa de 10 semanas dividido em fases codificadas por cores. A fase vermelha, com 3 semanas, é a mais temida, e nela muitos recrutas falham. O maior desafio dessa fase é o treinamento na câmara de gás, onde os recrutas entram em uma sala preenchida com gás lacrimogêneo e são obrigados a retirar suas máscaras, permitindo que o gás atinja seus olhos, nariz e pulmões. Esse exercício ensina os recrutas a manterem a calma em situações extremas. Embora o treinamento básico do exército seja difícil, a unidade mais disciplinada é o SEAL, uma força de operações especiais. Esses soldados são treinados para atuar em qualquer terreno e realizar missões extremamente complexas, como capturar alvos importantes ou coletar informações atrás das linhas inimigas. O treinamento inicial do SEAL, que dura 1 ano, é tão rigoroso que 90% dos recrutas desistem, com 75% desistindo apenas nas primeiras 4 semanas, durante a famosa Semana do Inferno. Essa semana consiste em 130 horas de exercícios físicos e mentais ininterruptos, realizados principalmente em águas geladas, com pouquíssimo tempo de descanso. Os soldados que completam esse treinamento comprovam sua disciplina e suas habilidades em operações de sucesso. O Serviço Aéreo Especial do Reino Unido, mais conhecido como SAS, é, sem dúvida, uma das forças militares mais respeitáveis do mundo. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar do Serviço Aéreo Especial que foi formado durante a Segunda Guerra Mundial para realizar saltos de paraquedas por trás das linhas inimigas. O SAS é a unidade de operações especiais em funcionamento há mais tempo no mundo, devido à natureza secreta de suas missões, como resgates de reféns e reconhecimento encoberto. O SAS é conhecido por sua descrição. Como resultado, os procedimentos internos do Serviço Aéreo Especial são um segredo bem guardado há anos, e os membros geralmente não revelam suas funções a ninguém, exceto a familiares próximos. O que sabemos é que todos os membros do batalhão têm uma ampla variedade de responsabilidades que exigem treinamento especializado e disciplina. O SAS aceita apenas os melhores, e somente o pessoal militar ativo pode se inscrever para essa unidade. O processo de seleção é conduzido de maneira extremamente rigorosa. Os candidatos são inicialmente deixados nas montanhas perigosas de Brecon Beacon, onde devem carregar equipamentos pesando 30 quilos e participar de caminhadas contínuas de 20 a 80 quilômetros por 3 semanas. Os testes de disciplina mental e física continuam com o treinamento estratégico na Malásia, que dura 6 semanas e é conhecido por incluir munição real. Todas essas caminhadas testam os limites da força física dos soldados e são essencialmente um requisito mínimo para essas unidades. Os que passam nos testes físicos recebem treinamento em táticas de fuga e disciplina mental por meio de simulações de interrogatório. Como parte desse treinamento, são realizados intensos interrogatórios táticos para avaliar quão bem os candidatos podem manter informações sigilosas sob condições extremas. Após dias expostos a estresse e ruído, apenas os soldados com disciplina superior são selecionados, e mais de 85% dos candidatos não conseguem completar essa fase. Os soldados bem-sucedidos são recompensados com um distintivo do SAS que representa uma faca alada com o lema: "Quem ousa, vence". Embora o exército australiano tenha uma força relativamente pequena de cerca de 90.500 membros, eles compensam com a expertise. A unidade mais notável é o Regimento do Serviço Aéreo Especial, que se especializa em missões de reconhecimento clandestino com pequenas equipes. Apenas os mais corajosos e disciplinados soldados podem participar dessas operações extremamente perigosas. O curso de seleção de 21 dias, conduzido nas montanhas acidentadas da Austrália Ocidental, é famoso por seus desafios físicos e psicológicos. Um dos exercícios inclui mover um jipe sem rodas por 5 km dentro de um limite de tempo, uma tarefa quase impossível. O treinamento exige também que os soldados mantenham um forte senso de humor sob condições extenuantes, o que, segundo oficiais militares australianos, é vital para criar laços de equipe e manter um moral elevado. Os Gurkhas são um grupo de guerreiros da região montanhosa de Gorkha, no Nepal, famosos por seu lema: "É melhor morrer do que ser um medroso". Suas façanhas lendárias remontam à invasão britânica do Nepal em 1814, quando os Gurkhas infligiram uma pesada derrota ao exército britânico, que mais tarde os recrutou para suas fileiras. Mais de 200.000 soldados serviram na Brigada Gurkha Britânica, exibindo coragem e disciplina excepcionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, um fuzileiro Gurkha chamado Laungrang, aos 27 anos, defendeu sozinho sua posição contra mais de 200 soldados japoneses. Apesar de estar gravemente ferido, ele se tornou um dos 26 Gurkhas a receber a Victoria Cross, a mais alta condecoração militar britânica.
Com uma rica história militar, a Turquia moderna foi formada após a queda do Império Otomano, que governou o Oriente Médio e a Europa Oriental de 1299 a 1923. O crescimento do império foi impulsionado pela disciplina rígida imposta aos soldados turcos, especialmente aqueles que viviam em áreas rurais e estavam acostumados a enfrentar grandes desafios. Ao longo da história, os guerreiros turcos derrotaram inimigos poderosos, como os mongóis e os cruzados europeus, mas também não hesitaram em adotar as táticas disciplinares de outras nações. Os atuais militares turcos focam em combater as situações em torno de países como Síria, Iraque e Irã. O serviço militar é profundamente enraizado na cultura turca e considerado uma honra sagrada, sendo obrigatório por 6 meses para todos os homens saudáveis entre 20 e 41 anos. Durante o serviço, os soldados são treinados por comandantes extremamente disciplinados. A unidade de ataque submarino, SAT, por exemplo, impõe os treinamentos mais difíceis, incluindo quedas livres em grande altitude e tiro de precisão, durante um processo intenso de 52 semanas. A Força Militar de Taiwan está sempre em alerta devido à ameaça constante de invasão pela China. Desde 2004, as forças taiwanesas se preparam intensamente para defender seu território. Os fuzileiros navais de Taiwan, conhecidos por seus nervos de aço, passam por um treinamento de 10 semanas que inclui o infame exercício Caminho para o Céu, onde devem rastejar por 100 metros de corais com o peito nu, parando em intervalos para realizar exercícios de resistência física, enquanto seus instrutores despejam água salgada em suas feridas. Além disso, as forças especiais de Taiwan se beneficiam da aliança com os Estados Unidos, recebendo treinamento intensivo com instrutores americanos. A Unidade de Operações Especiais taiwanesa é comparada à Força Delta dos Estados Unidos e ao Serviço Aéreo Especial Britânico, sendo uma das forças de combate mais formidáveis da nação. Nós terminamos por aqui. Porém, clicando no vídeo que aparece na sua tela, você terá acesso a um conteúdo tão bom quanto esse. Até daqui a pouco.